E aqui estamos palpites de sábado, dia 28/12. Campeonato escocês. Ayr contra Morton. O Ayr é o terceiro e o Morton o sétimo. Nos últimos 5 jogos o Ayr venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Morton venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 5 vezes esse ano. 2 vitórias do Ayr, 1 vitória do Morton e 2 empates. 3-0, 2-0, 1-0, 1-1 e 1-1. Palpite: Casa vence. Partick contra Queen's Park. O Partick é o quarto e o Queen's Park o quinto. Nos últimos 5 jogos o Partick venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Queen's venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 5 vezes esse ano, sendo 3 vitórias do Partick e 2 empates. 3-2, 2-2, 3-0, 1-0 e 2-2. Palpites: jogo over, mais de 1,5 gols. Gol do visitante: Haiti contra Livington. O Haiti é o sexto e o Livington o segundo. Nos últimos 5 jogos o Haiti venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Livington venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com 3 vitórias do Livington, 2-1, 1-0 e 2-1. Palpite: fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato italiano, Empoli e Genoa. O Empoli é o 11º e o Genoa o 13º. Nos últimos 5 jogos o Empoli venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante ele venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Genoa venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante ele venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 0-0. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Parma e Monza. O Parma é o 15º e o Monza o 20º. Nos últimos 5 jogos o Parma venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Monza empatou 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 empates e 3 derrotas. Turma, eu acho melhor você ficar de fora desse jogo. Cagliari e Inter. O Cagliari é o 18º e a Inter terceiro. Nos últimos 5 jogos o Cagliari venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 4 e perdeu 1. Palpite: fora vence. Lazio e Atalanta. A Lazio é a quarta e a Atalanta primeiro. Nos últimos 5 jogos a Lazio venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos a Atalanta venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 5 vitórias. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-1 para a Atalanta. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato português, Porto e Boa Vista. O Porto é o terceiro e o Boa Vista 17º. Nos últimos 5 jogos o Porto venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 5 vitórias. Nos últimos 5 jogos o Boa Vista empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 2 vezes esse ano. 1 vitória do Porto e 1 empate. 2-1 e 1-1. Aqui é vitória do Porto, só que está pagando apenas 1,13. Dá para você buscar essa vitória no ao vivo ou, se achar melhor, ficar de fora. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas.
E não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal a crescer. Tamo junto e até a próxima!